Olha só, o Brasil movimenta uma quantidade absurda de dinheiro público. Estamos falando de trilhões de reais todo ano. E a grande questão é, como é que se garante que essa fortuna toda não vai parar no ralo da corrupção ou da má gestão, né? Pois é, existe uma peça-chave nessa engrenagem toda de fiscalização. E é exatamente isso que vamos fazer hoje. Abrir o capô dessa máquina para entender como ela funciona por dentro. Então, a pergunta que fica é essa, né? Com o orçamento na casa dos trilhões, quem é que tem a missão, a tarefa, de ficar de olho nas contas do governo federal? E mais, como é que essa vigilância funciona na prática para garantir que o dinheiro seja bem usado de forma correta e eficiente? A resposta para essa pergunta cabe em três letrinhas: TCU, Tribunal de Contas da União. É essa instituição que tem essa missão, que é monumental, convenhamos. E é por dentro dela que vamos mergulhar agora. Ok, então, para começar, vamos direto ao ponto. Qual é a missão do TCU? O que ele faz exatamente? E, talvez mais importante, qual é o tamanho do poder de fiscalização dele? Até onde ele pode ir? Olha, um ponto aqui que é fundamental entender: o TCU é uma instituição de Estado e não de governo. Qual a diferença? Gigantesca. Isso dá a ele a independência necessária para fiscalizar qualquer órgão que use dinheiro federal, qualquer um, em qualquer canto do Brasil. E apesar de ter essa autoridade nacional, a base, o centro de comando dele, fica lá no Distrito Federal, como manda a Constituição. Beleza. Agora que já entendemos a missão geral, vamos entrar no coração do tribunal, no centro de tudo, para ver como as decisões são tomadas na prática. A estrutura lá dentro se divide basicamente em dois grandes palcos. É isso aí. Dá para pensar no plenário como se fosse a grande Assembleia Geral, sabe? E nas câmaras como se fossem comitês mais especializados. É nesses dois lugares que o debate acontece e que os casos são de fato julgados. E a diferença entre um e outro, na prática, é gigantesca. Pensa só, o plenário, onde se reúnem todos os 9 ministros, pega os casos mais pesados, aqueles de impacto nacional. Já as câmaras, que são divididas em grupos menores, cuidam mais do volume, do trabalho técnico do dia a dia. Coisas como analisar a legalidade de uma aposentadoria ou investigar uma irregularidade específica, as famosas tomadas de contas. E tem uma regra de ouro: tudo aquilo que não for uma tarefa específica de uma Câmara cai no colo do plenário. E é justamente no plenário que o poder do TCU aparece com toda a força. É lá que o jogo é mais pesado, sabe? É o plenário que analisa as contas do presidente da República, que responde às provocações e pedidos do Congresso Nacional e que pode inclusive declarar uma norma inconstitucional. E não para por aí. É o plenário também que cria súmulas, que são basicamente regras que viram lei para toda a administração pública. É muita responsabilidade. Bom, mas a gente sabe que uma instituição, no fim das contas, é feita de pessoas, né? Então a pergunta é: quem são as pessoas por trás de todo esse poder? No total, são 9 ministros, e a forma como eles chegam lá é um ponto-chave para entender tudo. A maioria, 6 deles, é indicada pelo Congresso Nacional. Os outros 3 são escolhidos diretamente pelo presidente da República. Isso, claro, cria uma conexão bem direta e, por vezes, bem complexa com os poderes político e executivo. E para ter uma ideia do status de um ministro do TCU, é só olhar para o Poder Judiciário. Eles têm as mesmas garantias, o mesmo salário, são equiparados a um ministro do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que é um dos tribunais mais altos do país. Ou seja, o prestígio e a autoridade são enormes. O ponto central aqui é o equilíbrio. De um lado, eles têm garantias muito, mas muito fortes. A principal é a vitalicidade. Isso significa que eles só perdem o cargo se houver uma sentença judicial definitiva. Em contrapartida, a lista de proibições é super rígida. Nada de se meter com um partido político, nada de ter outro emprego, nem pensar em administrar uma empresa. A ideia por trás disso tudo é garantir que eles tenham isenção total e foco absoluto na função. Certo, mas os ministros não trabalham sozinhos, claro. Por trás deles existe uma verdadeira sala de máquinas, um corpo técnico de elite. E aí se destacam 2 grupos de profissionais de altíssimo nível que são simplesmente essenciais para o TCU funcionar. De um lado, temos os ministros substitutos, que também são chamados de auditores. Pessoal que entrou por concurso público, um dos mais difíceis que existem, e que tem o papel de substituir os ministros quando eles não podem estar presentes e também de preparar os processos para o julgamento. E do outro lado, existe o Ministério Público junto ao TCU. Ele funciona como um fiscal da lei, só que dentro do próprio tribunal.
A função dele é garantir que toda e qualquer decisão ali dentro esteja de acordo com a lei. E aqui um detalhe super importante: esse Ministério Público é bem diferente do Ministério Público comum. Ele é especial. O próprio Supremo Tribunal Federal já disse que ele tem uma fisionomia institucional própria. Na prática, isso quer dizer que ele não é subordinado ao Procurador-Geral da República. A atuação dele é totalmente focada ali nos processos que correm dentro do TCU. O caminho para se tornar um desses ministros substitutos é uma verdadeira jornada. É um dos concursos mais difíceis do serviço público brasileiro. E tem um detalhe que é impressionante. Diferente dos juízes, que precisam esperar 2 anos para ter a vitaliciedade, eles ganham esse direito, o cargo vitalício, assim que tomam posse, no primeiro dia. É uma garantia de independência que já começa no minuto 1. Ok, já vimos a estrutura, as pessoas, mas no fim do dia, como é que o trabalho de toda essa gente se transforma em decisões concretas que impactam o país inteiro? Bom, as decisões do TCU podem ter roupagens diferentes. Para julgar um caso específico, por exemplo, a decisão vem em forma de acórdão. Para dar uma opinião técnica, como na análise das contas presidenciais, ele emite um parecer. Agora, quando o objetivo é criar uma regra geral, que todo mundo tem que seguir, aí ele publica uma instrução normativa. E isso funciona, na prática, como uma lei para os gestores públicos. O acórdão, então, é a decisão final. Preto no branco. É o documento que encerra um caso. Ele não só explica tudo o que aconteceu, mas, principalmente, ele aplica as consequências. É no acórdão que um gestor pode ser condenado a devolver dinheiro aos cofres públicos, a pagar uma multa pesadíssima ou até a ficar proibido de assumir cargos públicos por um bom tempo. E é aqui que vemos o poder do TCU de criar regras para o futuro. Quando o tribunal julga vários casos parecidos sobre o mesmo tema e decide sempre da mesma forma, ele pode pegar esse entendimento e transformar numa súmula. A partir daí, não é mais só uma decisão de um caso isolado. Vira uma regra obrigatória para toda a administração pública federal, moldando a gestão de recursos por anos. Então, depois de ver toda essa estrutura com tanto poder e independência, fica uma pergunta no ar que é fundamental para qualquer democracia, né? Se o TCU é esse cão de guarda das contas públicas, quem é que fiscaliza o próprio cão de guarda? Quem garante que ele vai atuar sempre dentro dos seus limites? Fica aí uma reflexão importante.